para vocês a importância de ter uma identidade visual. E com o tema Sua Marca é Lembrada ou Esquecida? Eu atuo como designer gráfico há 5 anos e venho empreendendo com marcas de moda feminina, e o BNI está me trazendo novas oportunidades aí com outros nichos. E a identidade visual, por que ela é tão importante hoje? Ela faz com que sua marca seja reconhecida e lembrada, que ela é a cara do seu negócio. Empresas, o jeito que você se apresenta para o público. Então, a identidade visual, ela gera confiança, qualidade, valor, autoridade e diferenciação. E como dizer que o visual, ele não vende se é ele que faz o cliente confiar, lembrar, escolher a sua marca antes mesmo de conhecer o produto. Aqui, por exemplo, eu trouxe 2 imagens para a gente dar uma experiência aqui. São 2 cafés com leite, é o mesmo produto, só que os 2 eles trazem experiências diferentes. O impacto visual deles é diferente. Então, você visualiza, ele é atrativo, ele chama atenção, ele desperta curiosidade, desperta desejo. E o outro é um café comum, ele é genérico, né? Um café com leite que todo mundo consegue improvisar ele. Então percebe que como a gente já cria uma percepção da marca só pelo visual, e é exatamente isso que a identidade traz. Ela faz e cria valor antes mesmo do cliente conhecer o seu produto. A embalagem, as cores, a tipografia, o design mudam totalmente a forma que é percebida. Eu trouxe 3 embalagens, 3 identidades diferentes. E sem provar, sem cheirar, apenas olhando o visual, qual desses 3 ele transmite mais qualidade? E qual desses você escolheria para presentear alguém? Então percebe que o café do meio, ele tem estratégia. Mesmo que os outros também tenham a sua estratégia, o Baixo Café ele se posiciona de uma forma diferente. Ele agrega valor, ele agrega conceitos, posicionamento, ele tem uma marca forte porque ele transmite um grão de café mais especializado, né, mais especial. Então ele tem que trazer isso nessa comunicação visual. Na prateleira do supermercado você já consegue enxergar que ele tem um valor diferenciado dos outros. Então ele traz a tradição, que é a referência e a origem do legado familiar. Ele desperta emoção, refletindo a paixão afetiva pelo café, qualidade, enfatizando a origem e a excelência dos grãos, e inovação, com essa identidade visual diferente, modernidade. E o que compõe a identidade visual? Eu falo sempre com alguns clientes que me procuram e eles vêm tipo, quanto que é um logo? Preciso fazer um logo. Só que o logotipo ele é apenas um dos elementos da identidade visual. Então não é apenas ter um logo. Então sempre eu tenho que conversar, direcionar, explicar que antes do logo a gente precisa construir essa identidade. Que muita gente acredita que tendo apenas o logo, ela está pronta. Mas na verdade que o logo sozinho, ele não sustenta uma comunicação forte. Então a identidade visual ela é muito mais ampla, trazendo paleta de cores, tipografia, elementos, padrões gráficos, assim como vocês viram na imagem da referência do café Baixo, e com muita estratégia. Então, sem identidade visual, sua marca é só apenas mais uma e genérica, assim, acaba sendo no meio dos seus concorrentes, acaba sendo mais uma. Então, ela é o rosto da sua marca, ela faz com que em qualquer lugar que seja nas redes sociais, no outdoor, ou nos cartões de visita, no panfleto, as pessoas elas reconhecem o valor que a sua marca tem. Já sem essa coerência, ela é apenas mais um do mesmo e passa despercebido, perdendo um pouco da credibilidade no meio de seus concorrentes. Então a identidade visual ela não é só estética, não é só para criar um logo bonito, uma identidade bonita, ela tem que ser estratégica. Então tudo vai depender
do briefing que a gente colhe e através da percepção assim, dos clientes, né, que é a persona do seu atendimento, serviço ou produto. Então, as etapas da criação da identidade visual começam com uma coleta e imersão através de reunião e um briefing bem específico, a pesquisa e direção, depois do briefing começa uma pesquisa do mercado, do nicho, dos concorrentes, depois entra a parte de direcionamento com o moodboard. O moodboard visual é o conceito da sua marca, o que ela quer transmitir, como ela vai se posicionar, e a criação do universo visual, que começa a parte criativa, que começa a parte de desenvolver a identidade visual. Após o desenvolvimento, a gente passa pela fase de aprovação, sendo aprovado ou não, tem a parte de ajustes, e depois finaliza com a entrega. Não cai na armadilha de identidade visual genérica. O que é a identidade visual genérica? É você simplesmente seguir padrões de cores, padrões de elementos. No meio dos seus concorrentes, muitas vezes a identidade visual ela segue uma padaria, eu vou querer um logo com pão. Mas na verdade a gente consegue aprofundar melhor e trazer uma essência do posicionamento da sua marca. Então, o visual certo não é sobre seguir padrões, é sobre se destacar no meio dos seus concorrentes. A sua identidade deve refletir o que é único no seu negócio, transmitindo valores, criar conexões verdadeiras com o seu público. Aqui eu trouxe uma marca que veio do BNI, uma referência da Petúnia. A cliente ela tinha algumas dores referentes a essa marca. Ela sentia falta de conexão com essa logo. Ela sentia ausência de valor e maturidade. Ela não transmitia o que ela queria transmitir com o público dela. E falta de personalidade. Então, ela achava que a logo dela já não estava comunicando o que ela queria vender, o que ela queria entregar. E aqui foi o desenvolvimento da logo, aqui está bem claro, mas também forte, mas a logo dela foi desenvolvida trazendo mais maturidade, mais presença, transmitindo mais confiança e gerando conexão verdadeira. Ela queria trazer essa maturidade porque a comunicação dela não era direta com as crianças, como essa que ela comunicava. Então ela tinha que comunicar com as mães, ela tinha que trazer essa percepção diferenciada, porque é uma marca lúdica, ela podia trazer elementos que ela pode aplicar em jogos, em sacolas, na própria loja mesmo com todo adesivo. E aí a gente conseguiu desenvolver essa identidade, a cliente está super feliz, hoje ela tem uma loja física. Então percebe como a gente já cria uma percepção só pelo visual, só batendo o olho na marca? É exatamente isso que a identidade visual faz. Ela cria valor antes mesmo do cliente conhecer o seu produto. Então, além da identidade visual, eu produzo outros materiais gráficos, né? Além de cartões de visita, folder, papel timbrado, são banners, adesivos para plotagem, pack de designs para site ou redes sociais, proposta comercial, estampa para marcas, né, de moda feminina ou moda masculina também, artes para embalagem de produto, você vai desenvolver o produto, a gente também desenvolve o layout dele. Identidade visual para campanhas de marcas, que é aquele, quando você vai lançar um produto, você tem que desenvolver uma campanha para vender aquele produto, eventos, casamentos, que eu venho pedindo noivas, e formaturas. Boas referências para mim são marcas de moda feminina, advogados que precisam desenvolver materiais de papelaria, noivas, identidade visual de casamento, pessoas que vão abrir uma marca do zero, reposicionar uma identidade visual, que foi o caso anterior do Brinco Shop, estabelecimentos alimentícios para desenvolvimentos de cardápios ou de logotipo, ou de todo o material de comunicação. O BNI, para mim, ele tem ficado transformação, tinha começado com o Fabi recentemente, maturidade e crescimento. Assim, eu entrei aqui de uma forma e venho amadurecendo muito, aprendizado também é uma palavra que vem acontecendo,
E eu tô amando, assim, eu simplesmente me tornei, vestir a camisa do GNI. As minhas amigas que sabem, o Thiago, quando eu chamei ele também. Então, assim, Belém está sendo transformador na minha vida e eu tô amando.